Olá, pessoal. Muito bom vê-los novamente, embora não nos esteja vendo, mas vocês estão me vendo. E como nós prometemos ontem, que o tempo foi escasso, não deu para a gente concluir o nosso conteúdo programado por falta de tempo, então me propus a fazer agora com vocês um complemento sobre aquele conteúdo que nós iniciamos ontem na nossa escola de vivência. E nós paramos no momento em que nós estávamos analisando o que escrita provavelmente Moisés teria feito, escrito o Pentateuco, né, que é atribuído à autoria do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, é atribuído à autoria a Moisés. Então, nós vimos que a escrita que Moisés usou não poderia ter sido nem a escrita hieroglífica, seria muito difícil para Moisés escrever. E nós concluímos que há estudos sobre isso, de que a escrita que foi usada foi a escrita proto-sinaítica, né? A paleo-hebraica, que era uma escrita alfabética, que surgiu ali na Península do Sinai, como vocês viram, o próprio professor Rodrigo Silva comentar no final da aula passada. Bom, e nós queremos, a partir de agora, pessoal, começar a entrar num problema, numa discussão que é muito, eu acho muito honesta essa pergunta. Será que a Bíblia que foi escrita há 1.600 anos atrás, 1.500 anos, quando Moisés começou a escrever, há 1.500 anos atrás, será que ela chegou até nós hoje íntegra, fiel? Nós estamos lendo hoje a Bíblia como ela foi escrita no seu original. Então, nós estamos agora questionando, entrando numa discussão sobre a integridade bíblica. E aí, pessoal, eu queria comentar com vocês como é que é feita essa análise e a conclusão de que a Bíblia que nós temos hoje, podemos confiar, acreditar que ela é a mesma Bíblia que foi originalmente composta pelo Antigo Testamento e o Novo Testamento. Né? Muito mais difícil o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento é muito mais recente, né? Vocês vão concordar comigo. E existem esses dois critérios acadêmicos que são usados para a gente analisar a questão da integridade bíblica. Uma é a colação, chamada colação textual, e a outra técnica é a crítica textual. Pessoal, a colação textual é uma comparação de todos os testemunhos de um texto, manuscritos ou impressos, para identificar todas as suas variantes. Né? Existem várias técnicas, várias regras para se exercer esse tipo de verificação científica, pessoal. Se vocês digitarem na internet, no Google, vocês vão digitar lá colação textual, vocês vão ter uma informação mais completa, que eu não quero detalhar aqui, porque ela é muito técnica, mas é uma técnica usada para qualquer texto. Né? Porque o fato que nós sabemos hoje é que os originais não existem. Não existem mais os originais. O que nós temos hoje da Bíblia é cópia de cópia de cópia de cópia de cópia. Então, essas cópias que nós temos hoje são cópias feitas ao longo dessas centenas de séculos e que a gente não tem mais, não existe mais os originais de nenhum texto bíblico, nem do Antigo Testamento e nem do Novo Testamento. Não existe mais, os originais não existem mais. E aí o que nós temos nessa cópia de cópias que foram aplicadas de um modo acadêmico, científico, a colação textual e a crítica textual. Então, a crítica textual, na verdade, é o que está escrito aqui, reproduzir o texto, né, na forma do original ou equivalente.
eliminando as intervenções espúrias da tradição, quando se trata de textos antigos. Então, isso é uma técnica, pessoal, que se aplica em qualquer texto. É muito comum essa utilização, porque os vários livros que nós temos hoje, livros antigos, não existe mais o seu original. O que nós temos hoje são cópias de cópias e cópias e cópias de edições copiadas do original, que já não existem mais. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, como se aplica essa técnica de colação textual e crítica textual nos livros que não são da Bíblia. Nós temos, todos vocês já ouviram falar, pelo menos, né? Não digo que teriam um livro, mas já ouviram falar desses dois livros, As Guerras das Galhas e a Ética a Nicômaco. A Guerra das Galhas é uma publicação de Júlio César, né? Que foi escrita no ano 58 a.C. E esse outro livro, que é a Ética a Nicômaco, foi a principal obra de Aristóteles e foi escrito no ano 330 a.C. Ora, pessoal, desses manuscritos originais não existem mais nenhum desses dois livros. Né? E nós temos alguns manuscritos que existem hoje, são raros. Os mais antigos, 8 ou 10 cópias. É claro que essa edição editada em livro, publicada em livro, existe centenas agora em livrarias. Você pode encontrar em qualquer livraria aí na esquina. Mas os manuscritos mais antigos, por isso que falam manuscritos, tem 8 ou 10 cópias no máximo desses manuscritos antigos, desses livros que estão aí agora nas livrarias. E o hiato entre esses manuscritos e os livros que estão aí editados é mais de 1000 anos. É mais de 1000 anos. Então, só o Novo Testamento, em grego, os manuscritos que foram copiados e recopiados e copiados, foram encontrados mais de 5.500 cópias desses manuscritos. E se contar as outras traduções para outras línguas, vamos contabilizar mais de 20.000 manuscritos para fazer essa avaliação. Ora, raciocinem comigo. Esse exercício, essa aplicação dessa rotina de colação textual e crítica textual, qual é a maior possibilidade de se constatar a originalidade, a integralidade do texto para quando você tem 8 cópias ou quando você tem mais de 5.000 cópias? É claro que a Bíblia, né? Estou falando do Novo Testamento. Essas mais de 5.000 cópias dão muito mais oportunidade, mais segurança para você comparar uma cópia com outra, né, entre essas 5.000, comparar todas as 5.000 cópias umas com as outras e constatar se elas têm, através da técnica de colação textual, comparação e da crítica textual, você tem com segurança, condições de afirmar se elas estão preservadas ou não. Então, vocês notem qual é a segurança que nós temos hoje para testar aqui a Bíblia, só o Novo Testamento, nós vamos conversar aqui por enquanto. Essas 5.000 ou 20.000 manuscritos que já foram descobertos. Qual a possibilidade de nós podermos afirmar que eles estão íntegros em relação a esses dois, a Guerra das Galhas e a Ética de Nicômaco, que tem apenas uma dúzia de manuscritos escritos. Então, pessoal, essa nossa afirmação de que nós podemos acreditar na integralidade, né, na preservação do texto bíblico, ela tem uma segurança. Isso é uma das regras que nos dá segurança na afirmação de que a Bíblia foi preservada. E uma afirmação que eu quero fazer agora para vocês
é que, para entrar na próxima análise do Antigo Testamento, que nós estamos falando do Novo Testamento, né? O Novo Testamento, como vocês sabem, ele foi escrito entre os anos 50 e os anos 90. Esse período de produção do Novo Testamento em grego, né? E nós vamos falar sobre ele já já. Mas do Antigo Testamento, que nós temos mais de essas 5.500 cópias, ou em grego, e outras 20 mil cópias escritas em outras línguas, a obra, o manuscrito mais antigo do Antigo Testamento que nós temos preservado, ele data do ano de 970 depois de Cristo. Então, o manuscrito mais antigo do Antigo Testamento, ele data do ano 970 depois de Cristo. Então, ele começou a produzir no ano 1500 antes de Cristo, com Moisés. Mas o que nós temos hoje preservado, mais antigo dos manuscritos, data do ano 970 depois de Cristo. Não tem mais nenhum manuscrito anterior a essa data, com data anterior a esta data. Só que aí, pessoal, aí que eu queria entrar, antes de nós entrarmos na questão do manuscrito do Novo Testamento, que é uma outra história, é mais confortável até, mas é muito mais, bem interessante também, mas eu queria voltar à questão do Antigo Testamento e comparar com o nosso manuscrito que nós temos hoje, guardados, preservados, 970 anos, no ano 970 depois de Cristo. No ano de 1947, aconteceu a maior descoberta arqueológica de todos os tempos. Incomparavelmente, de longe, a maior descoberta arqueológica de todos os tempos. Essa descoberta foi feita a partir até de um acidente rotineiro entre beduínos. Aconteceu no ano de 1947, da nossa era, agora depois de Cristo. Aqui vocês estão vendo a região, né, do deserto da Judéia, onde existem umas chamadas cavernas de Qumran. Nós temos lá no fundo, vocês podem perceber o Mar Morto, aqui o deserto da Judéia, que fica distante de Jerusalém. Jerusalém está mais ao norte, e nós temos aqui uma escavação arqueológica onde foi descoberto as ruínas desta comunidade. Né? Quem vivia nessa comunidade vivia nessas ruínas que foram descobertas pelos arqueólogos. Essas descobertas dessas ruínas já aconteciam naturalmente nas escavações rotineiras pelos arqueólogos lá em Israel. Agora, essas cavernas de Qumran, aconteceu esse fato inédito, surpreendente, e que veio representar o maior achado arqueológico de todos os tempos. O que aconteceu nessas cavernas? Os jovens beduínos estavam apacentando as suas cabras ali. É claro que a formação geográfica era um pouco diferente, né? Permitia a circulação desses bichos, animais. E uma dessas cabras supostamente teria entrado numa dessas cavernas, como esta aqui, por exemplo, que é uma foto mais aproximada de uma das cavernas. Essa aqui é a caverna de número 4, né? Lá de Qumran. E para vocês terem noção, já foram descobertas mais de 12 cavernas e continuam sendo escavadas, e possivelmente se encontrarão mais cavernas iguais a essas. Essas cavernas foram escavadas recentemente, porque em algum momento de 1947, quando desses dois beduínos
perceberam que uma de suas cabras teria entrado nessas cavernas, eles começaram a tirar umas pedras para fazê-la sair lá de dentro. E quando eles jogaram pedras, né, para que esses animais saíssem lá de dentro, eles ouviram o barulho de vasos se quebrando. Isso é surpreendente, gente. Isso é surpreendente. Uma coisa assim, eu acho até que uma providência divina proporcionou esse tipo de evento. Quando eles ouviram os barulhos de vasos se quebrando lá dentro da caverna, eles se assustaram e foram aí, resolveram entrar nas cavernas para ver o que tinha acontecido, que barulho, da onde que tinha sido originado esses barulhos. E aí que eles encontraram vasos de barro quebrados, e dentro desses vasos, dezenas e dezenas de rolos de escritas. Alguns desses materiais que foram recuperados dentro desses vasos que estavam nessas cavernas são pergaminhos. Pergaminhos é um material feito de couro animal. E, além do papiro, né? Papiro tem origem naquelas plantas que nós já falamos sobre elas. Mas o pergaminho, ele é feito de couro animal. E o pergaminho também era usado para os escribas escreverem os seus manuscritos. Então, nós temos rolos feitos de papiro e pergaminhos, que eram feitos do couro animal. E esses manuscritos foram chamados de os manuscritos do Mar Morto. E hoje eles estão todos, foram centenas de rolos, centenas de pergaminhos, centenas de papiros, a maior parte pergaminhos, né? Tinham até rolos metálicos, de material metálico, escritos pelos essênios, provavelmente pelos essênios. Eles estão hoje no museu lá hebraico e tem o seu curador, que é o curador dos pergaminhos do Mar Morto. Esses pergaminhos foram datados, pessoal, pasmem, no ano 270 a.C. Ou seja, este material que foi recuperado, eles têm a data de produção deles, pela datação do material, no ano 270 a.C. Lembra que eu falei que o manuscrito mais antigo que nós temos preservado hoje, e tem a data do ano 970 depois de Cristo. Então, este material, pergaminhos do Mar Morto, tem a idade 1000 anos antes do manuscrito mais antigo que nós tínhamos. E eles fizeram toda a recuperação do material, e eles encontraram no Antigo Testamento, é lógico que como esses pergaminhos foram escritos, produzidos antes de Cristo, é claro que não tem nada no Novo Testamento. É só material do Antigo Testamento, e não só da Bíblia. Existiam muitos manuscritos que eram as regras da comunidade. Eles escreviam muitas coisas sobre a comunidade que eles viviam, os essênios viviam. E lá foram descobertos muitos textos produzidos pela comunidade, que não era texto bíblico, não era cópias de textos bíblicos, textos do Antigo Testamento, da Torá, por exemplo. E esses pergaminhos, eles fizeram o levantamento, tem todos os livros do Antigo Testamento. Só não encontraram o livro de Esther. O livro de Esther não está entre esse conjunto de pergaminhos, desses manuscritos, mas todos os outros foram encontrados, alguns fragmentados, é claro, alguns íntegros. Do livro de Isaías existem mais de 9 cópias íntegras. Então, existem pelo menos 9 pergaminhos
do livro do Isaías inteiro, integralmente. Então, pessoal, esse material que foi encontrado e que dataram do ano 270 a.C., ele nos dão um reforço, porque sobre esse material é que foi feita aquela verificação, aquela técnica de verificação da crítica textual e da colação textual. E o que aconteceu com a verificação? Eles pegaram, aqui nós temos, aparece aqui para vocês, esse tipo de vasos onde foram guardados esses manuscritos, esses rolos de pergaminhos. Né? E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram esses textos e fizeram uma comparação com os textos que nós temos hoje. O Códex Leningrado é um manuscrito muito antigo, né? E que eles fizeram a comparação dos textos do Mar Morto com o Códex Leningrado. E aqui está uma relação de inconsistências ou defeitos, que foram diferenças textuais entre um texto e o outro. Então, são coisas irrelevantes, sabe? Como vocês podem ver aqui, erro de adição do VAV conjuntivo, 16 casos. A falta do VAV conjuntivo, VAV é uma letra hebraica. A falta do VAV conjuntivo em 13 casos. Letras faltantes em 5 casos. Omissões de palavras em 5 casos. Adição de palavras. Olha a insignificância das inconsistências que foram encontradas na comparação entre os manuscritos do Mar Morto, que foi produzido 200 anos antes de Cristo, com os manuscritos que nós temos preservados hoje, que a datação é 1000 anos depois. Então, a insignificância dessa inconsistência nos trazem a segurança de que a Bíblia que nós temos hoje, ela foi preservada, absolutamente preservada, e nós temos apenas algumas divergências insignificantes, muito naturais. Eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu falar do Novo Testamento. Então, nós temos essa segurança textual de que a Bíblia que nós estamos lendo é a Bíblia que foi escrita originalmente. Outro detalhe que eu queria comentar com vocês é que essa questão da comparação textual, da crítica textual, colagem textual, com o livro esse caso aqui, por exemplo, a Ilíada de Homero, que nesse livro que foi composto no ano 800 a.C., a Ilíada e Odisseia de Homero foi composta no ano 800 a.C., ela tem preservada, existem hoje 1.565 cópias desses manuscritos. Só o Novo Testamento tem mais cópias autenticadas do que a Ilíada. Só o Novo Testamento. Até hoje, vocês sabem que até hoje, os arqueólogos recuperaram 5.843 manuscritos gregos do Novo Testamento, né? 4 vezes mais do que a própria Ilíada de Homero. E depois tem mais um detalhe interessante, que existem manuscritos, entre esses que foram recuperados do Novo Testamento, que tem uma datação a menos de 30 anos do original, ou seja, o manuscrito mais antigo recuperado no Novo Testamento tem a datação dele com menos de 30 anos do original, que não existe mais. Olha o espaço temporal que existe entre o original e o manuscrito mais antigo do Novo Testamento, que, diferente do Antigo Testamento, é aquilo que nós já comentamos. Esse slide que tá aqui,
que eu passei e queria contar com vocês, foi feita uma comparação computadorizada das referências cruzadas na Bíblia Sagrada, entre o Antigo Testamento, todos os textos do Antigo e Novo Testamento. Existem mais de 63 mil referências cruzadas, ou seja, um livro escrito lá no Gênesis tem alguma revelação, alguma conexão textual, algum link escrito no livro do Apocalipse, no livro da Carta de São Paulo aos Coríntios, no Atos dos Apóstolos. Isso que significa referência textual. E toda a Bíblia, eles fizeram essa comparação textual entre um texto de um livro para outro, encontraram mais de 63 mil referências cruzadas, ou seja, um texto se referindo a outro, citando outro. Então, o livro que foi escrito no espaço temporal de 1.600 anos, vocês podem imaginar o nível de confiabilidade que pode nos dar a segurança de que são livros inspirados por Deus. Só um livro inspirado por Deus teria essa conexão tão rica, tão detalhada, tão minuciosa da Bíblia Sagrada. Aqui, pessoal, eu queria fazer um comentário sobre esse cidadão aqui, né? Porque uma coisa que também é muito questionada é a confiabilidade histórica da Bíblia Sagrada. Vocês sabem que esse slide merece um comentário, porque é uma coisa fantástica que eu vou dizer para vocês agora, e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Vocês sabem que entre os teólogos liberais e historiadores, inclusive este que está aqui na foto, eles afirmavam que as incongruências do livro de Atos dos Apóstolos era gritante. Eles chegavam a dizer que é impossível alguém poder acreditar na historicidade, na confiabilidade histórica do livro de Atos dos Apóstolos pelas incongruências que existem dentro do livro. Sabe que o Atos dos Apóstolos foi escrito pelo apóstolo por Lucas, o evangelista Lucas. Lucas não foi apóstolo, nem conheceu Jesus, mas foi discípulo de Paulo, foi companheiro de Paulo nas viagens. E os teólogos liberais, como este aqui, né, William Mitchell Ramsay, como ele, vários teólogos liberais afirmavam que é absurdo você acreditar na confiabilidade histórica do livro Atos dos Apóstolos, pelas incongruências que existem nesse livro. Né? Esse William Ramsay, ele era um arqueólogo escocês, e atentem para o detalhe, ateu, é bom frisar isso, guardem essa característica do William, ateu, especialista em história greco-romana. Ele foi doutor da Universidade de Oxford, e ele ficou 25 anos, né, estudando e comparando os registros de Lucas e Atos dos Apóstolos. Ele, inclusive, ele adotou o que os acadêmicos hoje em dia, no Brasil acho que não existe, mas é muito comum na Europa, os acadêmicos tirarem um ano sabático. O que é isso? Eles afastam da sala de aula das universidades para estudar, para se reciclar. E o William Ramsay fez o seu ano sabático. O que ele fez? Ele ficou um ano viajando por toda a Ásia Menor e Mediterrâneo, mapeando e pesquisando cada lugar. Ele foi tão destacado no seu trabalho de historiador e arqueólogo que ele conseguiu o título na coroa britânica, embora ele seja escocês, ele conseguiu o título de Sir William Mitchell Ramsay. Se vocês digitarem no Google, vocês vão ver a história dele. E essa viagem que ele fez nesse ano sabático,
levando um ano estudando, visitando cada lugar, todos os lugares citados, todas as ocorrências citadas no livro de Atos dos Apóstolos. Ele foi lá mapeando, anotando e registrando, investigando, porque ele tinha a intenção de escrever um tratado contestando Lucas. Essa era o objetivo dele, né? E esse foi o objetivo de William Ramsay nessa viagem que ele fez, mapeando, pesquisando todos os lugares que ele queria escrever esse tratado para contestar a historicidade e a confiabilidade histórica dos registros de Lucas. E ele escreveu um livro aqui, que é esse que está aqui ao lado, né, um livro chamado Paulo, As Viagens de um Cidadão Romano. E na página 69 deste livro, esse livro foi publicado em 1962. Deve estar disponível em alguma livraria mais especializada. Duvido que tenha em português. Mas, na página 69 deste livro, está escrito literalmente o seguinte, que eu reproduzi aqui. Os bons historiadores são os mais raros dos escritores. E eu reputo a Lucas o caráter de um historiador de primeira grandeza. Gente, isso é arrepiante. E ele continua. Lucas foi um dos historiadores mais precisos que já existiu. O texto bíblico é de uma fidelidade insuperável. Gente, isso me arrepia demais. Resultado, ele se converteu. Ele se converteu ao cristianismo e morreu cristão. Então, Lucas foi um dos historiadores mais precisos, isso dito por ele, na página 69 desse livro. O texto bíblico é de uma fidelidade insuperável. Gente, não existe testemunho mais relevante sobre o texto bíblico da nossa confiabilidade na historicidade do que este. Inclusive, eu vou contar um detalhe que não está aqui anotado, mas eu lembro de ter lido na pesquisa que eu fiz, que Lucas, lá não lembro qual capítulo do Atos dos Apóstolos, ele situa Licônio fora da Licônia. Licônio é situado fora da Licônia, da região da Licônia. Isso Lucas registra. Inclusive, contrariando Suetônio, que foi um historiador da época, né, contemporâneo, né, foi contemporâneo, e esse historiador Suetônio, ele dizia o contrário. E William Mitchell Ramsay, ele disse que quem estava errado era o Suetônio. Lucas estava certo. Gente, isso é impressionante. Eu fico impressionado quando eu constato essas coisas. E aqui nós vamos passar para outra fase, né, que é como que deve ser lido, como que a Bíblia deve ser lida. Nós comentamos isso antes de começar a nossa chamada para a aula, como que deve ser lido a Bíblia? Existe uma maneira certa de se ler a Bíblia? Você sabe que eu já comentei isso na aula passada, na primeira parte, de que os nossos irmãos não católicos, eles não admitem a procedência da tradição apostólica e do magistério da igreja. Eles têm um lema criado por Martinho Lutero, que foram aquelas 95 teses publicadas lá na igreja de Wittenberg, na Alemanha, que trazem, resumindo, os 5 solas de Martinho Lutero, e um deles
é o sola scriptura, quer dizer, só vale aquilo que está escrito na Bíblia. Então, aquilo que foi transmitido para nós pela tradição apostólica e aquilo que o magistério da igreja não tem valor nenhum. Isso é uma falácia. Eu já comentei, você já viu na aula passada, que a Bíblia, a primeira coisa que surgiu foi a tradição, né? A primeira coisa que apareceu na história foi a tradição apostólica. E muito depois que foi feito, que a Escritura surgiu. E o magistério da igreja existe hoje para que nós possamos ter a interpretação correta daquilo que está na Sagrada Escritura. Então, essa falácia do sola scriptura é uma coisa que não tem cabimento, né? Porque não se justifica. Como que viveram os cristãos antes da Bíblia? Com base no quê? Crendo no quê? Vivendo no quê? Vivendo na tradição que foi passada de pai para filho, de filho para neto e assim por diante. A tradição. Então, uma coisa que nós temos que ter convicção é que nem tudo na Bíblia foi registrado, nem tudo foi escrito na Bíblia. E eu separei alguns textos aqui, que nós começamos a falar na aula passada, onde textos bíblicos, parece que os nossos irmãos não católicos rasgaram estas páginas da Bíblia. Olha o que diz, eu vou citar um por um aqui, o Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 12 e 13, vocês podem conferir aí depois, lá está escrito, tenho ainda, Jesus, né? Jesus falando, tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não o podem suportar agora, falando para os seus discípulos. Mas quando o Espírito da verdade vier, o Paráclito, o Espírito Santo, ele os guiará a toda a verdade. Vejam o que diz aqui o Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Ora, como é que o irmão não católico lê essa passagem? Que tipo de interpretação? Não estão registrados neste livro. Então, muita coisa foi transmitida oralmente. Aqui, João, capítulo 21, versículo 25, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Gente, isso é Evangelho de São João, aceito por toda a igreja, católica e não católica. Como é que eles leem esse trecho? A segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Olha o que Paulo diz nessa carta aos Tessalonicenses. Assim, pois, irmãos, estáis firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Eu acho isso incontestável, né? Irrecusável, incompreensível imaginar que a tradição apostólica não tenha valor. E esse último texto aqui é do Concílio Vaticano II, né? A Dei Verbum, capítulo 9, e lá diz, na Dei Verbum, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão, portanto, entre si estreitamente unidas e comunicantes, pois procedem ambas da mesma fonte divina, formam, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Então, pessoal, essa questão da negação da tradição apostólica é incompreensível, não é? E é facilmente entendida aqui. Isso são alguns textos, porque existem outros. Existem outros.
E aí, pessoal, olha só o que diz no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 39, onde Jesus, palavra de Jesus aos seus discípulos, que nos recomenda o seguinte: estudem cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas você tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Ou seja, Jesus está mandando a gente estudar. Não basta apenas ler a Bíblia, mas estudá-la. Estudem cuidadosamente. Isso é a palavra literal de Jesus, recomendando o estudo cuidadoso da Bíblia. E como que devemos ler, então, essa Bíblia? Né? Quais são as regras que nós podemos adotar para uma leitura correta e produtiva da Bíblia? Aqui nós temos 5 regras para se estudar a Bíblia. A gente vai comentar rapidinho cada uma delas. Primeira regra: sempre analise o contexto. Gente, toda a passagem bíblica tem o seu contexto. E para entender realmente quais são as verdades espirituais que ali contém, é preciso entender qual é a situação que está por volta daquele versículo, né? Qual é o contexto do tema, a geografia, a situação, as expressões e etc. Nós temos que evitar só um defeito, que são os anacronismos. O que é anacronismo? É você trazer para o texto experiências e comportamentos que nós vivemos hoje. Não é? Tipo assim, analisar aquele comportamento, naquela circunstância que está colocada lá naquele texto bíblico, e nós analisarmos esse comportamento com a nossa visão de hoje. Isso é anacronismo. Nós temos que analisar as circunstâncias dentro da cultura daquela época, dentro dos costumes daquela época, para ter uma interpretação correta. Por isso, a análise do contexto é importante. No contexto, nós achamos expressões, versículos ou exemplos que nos esclarecem e definem o significado de coisas que podíamos não estar entendendo. E eu vou citar agora alguns exemplos, aí que eu vou puxar agora os exemplos práticos para exemplificar o que eu estou querendo dizer para vocês. Por exemplo, nós temos aqui, todos vocês lembram, quando Jesus curou aquele leproso, né? Essa cura do leproso vocês podem ler lá em Marcos, capítulo 1, versículo 44. O que Jesus disse para aquele leproso quando ele fitou a cura? Ele disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Aí você vai ler esse texto e vai dizer: por que será que Jesus mandou... Ele fez o milagre da cura do leproso e mandou o leproso não contar para ninguém, sem antes mostrar para o sacerdote e oferecer sacrifício da sua purificação, como Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Então, você olhando esse texto, ele fica meio sem sentido, porque nós não entendemos por que razão Jesus teria feito isso. Mas quando você vai ler o Levítico, capítulo 13, capítulo 14, você vai passar a entender a razão dessa recomendação de Jesus. Na época de Moisés, quando foi escrito o livro de Levítico, a lei mosaica, lá está, vocês podem comparar isso, lá está escrito que somente o sacerdote, né, da tribo de Levi, somente o sacerdote tinha autoridade tanto para diagnosticar a lepra e a partir disso afastar o leproso da convivência comunitária, como para diagnosticar a cura
Somente o sacerdote tinha essa autoridade. Se ele não tivesse atestado tanto a doença como a cura, aquilo não teria valor nenhum jurídico. Né? E aí sim, a partir do diagnóstico sacerdotal, né? Que aquele leproso tinha sido curado, a cura era constatada, era aceita. Qualquer manifestação desse leproso diante da comunidade, sem que houvesse esse referendo sacerdotal, era tido como magia negra, ou ação diabólica, ou então qualquer mágica, né, totalmente espúria. Não tinha valor nenhum religioso, espiritual. Olha o cuidado de Jesus com aquele leproso para que ele fosse testemunhado como realmente curado e sabendo que o sacerdote que tinha essa autoridade. Então, essa é a análise que nós podemos fazer para que a gente entenda que Jesus era um judeu, ele obedecia às regras judaicas, a lei mosaica. Então, ele sabia o que ele estava falando. Então, essa é uma questão nossa análise contextual para diagnosticar, para entender esse texto do Evangelho de Marcos. O outro detalhe, isso aqui é muito interessante, gente. É muito interessante, vocês vão se surpreender com isso aqui é um achado arqueológico. Esse objeto, o original está lá na biblioteca, no Museu Britânico, que chama-se a Paleta de Narmer. Existe uma cópia naquele museu que eu visitei lá, de arqueologia bíblica. Existe uma cópia idêntica dessa paleta de Narmer. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Essa paleta de Narmer, ela foi datada do ano 3100 a.C. E ela foi descoberta, né, pelos arqueólogos no ano de 1898, agora depois de Cristo. Né? Uma recém-descoberta, logicamente que tem aqui algumas centenas de anos, século XIX. Mas essa paleta de Narmer, ela traz uma informação que vocês vão se surpreender. Olha que interessante. Ela foi, logicamente, estudada pelos arqueólogos, pelos historiadores bíblicos. É uma paleta egípcia. E o que ela traz aqui? Ela traz o faraó Narmer. Esse faraó que está aqui, esse personagem aqui que está aparecendo, com a clava na mão, é o faraó Narmer. O faraó Narmer foi o primeiro faraó que unificou o Baixo Egito do Alto Egito, né? O faraó egípcio. E ele está aqui dominando o seu vassalo, né? O seu inimigo, né? Está aqui aos seus pés. E ele está diante de um falcão. Esse falcão aqui é a representação do deus Horus. O deus Horus era representado por um falcão. Deus Horus, que era filho de Ísis e de Osíris. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o faraó estava aqui apresentando o seu vassalo diante do deus dele, Deus Horus, e ele estava o quê? Descalço. Ele está descalço, observem. E as suas sandálias estão aqui na mão do seu servo lá atrás da paleta. Aqui está as sandálias do faraó. Por quê? Porque era costume, era hábito do egípcio, da cultura egípcia, de que quando o súdito estivesse diante do seu Deus, ele tinha que tirar as sandálias. Era uma atitude obrigatória para o egípcio, tirar as sandálias diante da sua divindade. E o que isso tem a ver com a Bíblia? Tudo, gente. Vocês lembram como é que foi a experiência de Moisés lá no Monte Sinai,
na sarça ardente, lá em Midian, não foi no monte, foi em Midian, quando ele subiu aquele monte e encontrou a sarça ardente, qual foi a recomendação de Deus para Moisés? Vocês sabem, todo mundo sabe. Moisés, tire as sandálias, porque o lugar que você pisa é sagrado. Gente, olha que coisa mais significativa. Deus estava falando para Moisés, para o egípcio, formado na cultura egípcia, na linguagem egípcia, para que Moisés pudesse entender que quem estava falando era uma divindade. Moisés, tira as sandálias, você está diante de uma divindade. E Moisés assim o fez. Tirou as sandálias e prostrou-se no chão. Se Deus não tivesse manifestado desta forma, Moisés poderia ter interpretado aquilo como uma ação demoníaca. Né? Aquele monte era muito tido pelo aquele povo que habitava a região, um monte que tinha visões, fantasmas, né? E coisas. Não. Por isso que Deus fala com Moisés na linguagem egípcia, para que ele compreenda que quem está falando ali era Deus. Outro aspecto, ainda com relação à primeira regra da leitura bíblica, é analisar o contexto, é esta passagem de Mateus, capítulo 20, até o versículo 21, que todo mundo conhece. Aquela mulher que sofria de fluxo de sangue por 12 anos. Isso tem a ver com esta foto que está do lado direito, que é um talite, que é uma túnica que Jesus usava, né? Aquela túnica que todo mundo já viu em alguma foto, alguma imagem, é aquela túnica que Jesus usa, como fosse um manto, né? Que Jesus usava na sua época. Aliás, todos os judeus usavam. E essa túnica, ela tinha essas franjas. Essas franjas, o nome disso é tzit. Essas franjas, ela tem uma conformação bíblica. Isso não é enfeite, pessoal. Só que esse tzit, que existia nas 4 pontas desse talite, ele tem uma formação bíblica, uma configuração bíblica. É uma determinação divina para que fosse feito dessa forma. Esse tzit são 4 franjas, uma em cada ponta do talite. Ela contém 8 fios e 5 nós. 8 fios e 5 nós. E esse 8 fios e 5 nós, somado com a numerologia da palavra tzit, que você sabe que a língua hebraica não existe algarismos arábicos, né? Os números são as letras do alfabeto hebraico, né? Que cada letra tem um valor numérico. E a palavra tzit, somada aos seus valores numéricos, dá 600. E 600 mais 5 nós e 8 fios dá 613. 613 é a quantidade exata da lei oral transmitida a Moisés, que os judeus têm no Midrash, na mitzvah judaica. Eles têm esses mandamentos, 613 mandamentos orais, que foram transmitidos a Moisés no Monte Sinai. E os 5 nós representam os cinco livros do Pentateuco, né? E os 8 fios representam os 8 órgãos do corpo humano que podem levar o judeu a pecar. Os olhos, o ouvido, a boca, as mãos, as genitálias, o coração, enfim, são 8. Então, esse tzit aqui é um adendo no talite que os judeus usam até nas roupas, né? Se você olhar uma foto de um judeu da atualidade, na camisa, na camiseta, no manto,
ele traz esses tizit presos às suas roupas, porque ali está a ordenação divina, os mandamentos de Deus, os 613, as 613 a lei Midrash, a lei mosaica, lei oral, está ali representada no tizit. E essa mulher que veio se arrastando pelo chão, ela tocou neste tizit. Né? A leitura do texto evangélico nos diz que ela tocou nas bordas da roupa de Jesus, mas, na verdade, ela tocou nesse tizit. Agora, veja interessante a interpretação desse contexto evangélico. O que aconteceu ali? Vocês já se perguntaram por que essa mulher ela veio se arrastando pelo chão, né, para tocar nas bordas do talite de Jesus, ao invés de vir caminhando normalmente? Ela poderia vir caminhando e tocar, né? Não, ela veio se arrastando pelo chão, como diz o texto, como mostra a foto, porque existia uma regra judaica dentro desse midrash, né, da lei judaica, lei oral, que elas não podiam, as mulheres que estivessem na situação que elas estavam vivendo, elas tinham que ser afastadas da comunidade, enquanto tivesse esse fluxo de sangue, que a gente entende hoje como um distúrbio menstrual, por 12 anos. Então, ela não poderia estar em contato com a comunidade, era proibido. Aliás, dentro da lei judaica, o judeu não pode tocar em sangue, porque ele se contamina. A contaminação, pelo contato com o sangue, ele tinha que fazer um processo de purificação, que é mergulhar nos tanques de água, no mitzvah, aliás, no mikvaot, que é aqueles tanques de água, para fazer a purificação e poder exercer depois o seu papel dentro do templo. Então, por esta razão, essa mulher veio se arrastando pelo chão, porque ela não poderia estar ali. Ela não poderia estar em contato com as pessoas, e muito menos tocar em Jesus. Quem assistiu aquela série do The Chosen, né? Eu acho por isso que eu me apaixonei por esta série, porque o autor, o diretor do The Chosen, ele representa essa cena uma sutileza, uma verossimilhança tão grande que é impressionante. Impressionante. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês lembram o nome que a personagem tinha? Qual foi o nome que o autor da série atribuiu à personagem que estava ali? O nome dela, pode conferir na série. O nome dela era Verônica. Verônica. Eu achei isso de uma sutileza, de uma verossimilhança. Por quê? Porque alguns livros apócrifos, né, existe uma diferença entre livro apócrifo e livros deuterocanônicos. São coisas diferentes. Os livros apócrifos é aqueles que não estão dentro do cânon bíblico. Os deuterocanônicos estão. E alguns livros apócrifos, como Atos de Pilatos, eles atribuem a essa mulher o nome de Berenice, e que Verônica seria o nome fantasia, o apelido dessa mulher por aquilo que ela construiu. E quem é Verônica na história de Jesus? Nós sabemos, na época da Páscoa, nós vivemos a experiência do Verônica que enxugou o rosto de Jesus. Olha que sutileza do autor do The Chosen e colocar na personagem que tocou no tizit de Jesus e foi curada o nome de Verônica. Qual a relação que eu faço de uma coisa com outra? Simples, pessoal. E impressionante, vocês vão se impressionar. Uma mulher
como esta que foi curada, porque tocou nas vestes de Jesus. Uma vez, ela usou as suas próprias vestes para enxugar o rosto ensanguentado de Jesus. Não é impressionante? Isso não é fantástico? Isso não é divino? A mulher que foi curada, porque tocou nas vestes de Jesus, ela usou, em outro momento, as suas vestes para enxugar o rosto ensanguentado de Jesus. Isso é incrível, pessoal. Isso é incrível. Essa conexão histórica nos faz viajar, né? Nos faz imaginar. E foi um dos momentos que eu mais chorei assistindo a série The Chosen. E vocês sabem um detalhe também relacionado a essa análise de contexto que eu estou fazendo agora, só no primeiro item da leitura, que é analisar o contexto. Vocês sabem a origem disso? Isso está lá no livro de Levítico também. Olha só, pessoal, como é fácil de você perceber como Deus atua na vida humana de forma sutil. Eu falo sempre, repito, que Deus não interfere na história, mas Ele interage com ela. As mulheres que saíram, o povo hebreu que saiu do Egito, da escravidão do Egito, e foram para o deserto, e ficaram 40 anos no deserto, sem água, né? Sem higiene, sem nenhum tipo de estrutura, 40 anos. Essas mulheres, quando entravam no seu período menstrual, é um povo que não tinha nenhuma cultura. O povo hebreu daquela escravo não tinha nenhuma cultura higiênica nenhuma, nenhum cuidado higiênico. Como é que essas mulheres menstruadas, como é que Deus cuidou delas? Desta forma, raciocine comigo, Deus inspirou Moisés a escrever que era proibido o contato pessoal com as pessoas, mulheres que estivessem menstruadas, o sangue. Para quê? Para preservar a saúde daquelas mulheres. Elas, no deserto, enquanto estavam dentro do seu período menstrual, elas eram afastadas, isoladas do convívio familiar, para que os seus maridos, os seus esposos, não cometessem atos anti-higiênicos que prejudicassem a saúde delas no deserto. Olha, pessoal, raciocina comigo, olha o cuidado que Deus inspirou a escrita da lei mosaica para que essas mulheres tivessem preservada a sua saúde. Isto é absolutamente impressionante, pessoal. Eu acho isso uma coisa impressionante. Segunda regra para a gente estudar e ler a Bíblia: saiba entender as verdades espirituais. Gente, a Bíblia nos conta histórias, né? Mas não são só histórias, né? E todas essas histórias, elas existem uma verdade espiritual por trás. Jesus utiliza esse método, ele não conseguiria descrever um reino espiritual, né, de melhor forma para nós do que fazendo comparações com situações do nosso dia a dia. Então ele tinha que, como diz lá, nós vimos lá na primeira etapa da aula, que Deus falou com os homens na linguagem humana, né, para que eles pudessem entender, né, o que Deus estava dizendo. Então essa forma de comunicação de Deus com a humanidade, ele teve que usar esse tipo de recurso, esse método, para que pudesse a gente entender o que ele estava querendo nos dizer, né? E aqui nós vamos ter um exemplo para falar sobre isso, para comentar uma prática sobre isso. Observem essa foto, pessoal. Olha que coisa impressionante, mais esse detalhe que eu queria que vocês prestassem atenção nesse detalhe. Nós temos aqui do lado esquerdo uma porta, típica porta egípcia, né?
E ela está com desenhos. Esses desenhos são aqueles hieróglifos, que são as escritas egípcias. Por que eles escreviam isso nos umbrais das portas? Porque eles criam, isso é uma crença egípcia, eles criam que as portas das casas que tivessem essas inscrições nos seus umbrais, elas impediam que os espíritos imundos, espíritos demoníacos, espíritos maldosos entrassem na casa e causassem algum mal para aqueles que habitavam lá. Isso é uma crença egípcia. Eles faziam isso como uma superstição para proteger aqueles que estavam dentro da casa da invasão de espíritos malignos. Então, essa era, vamos dizer, o antídoto que eles usavam, escrevendo nos umbrais esses desenhos, esses hieróglifos. Do lado direito, nós temos aqui uma cena do Êxodo. O que é? O que foi que o anjo ordenou, que Deus ordenou a Moisés? Na noite da Páscoa judaica, vocês matem o cordeiro, e com o sangue do cordeiro vocês façam a aspersão nos umbrais das casas. Né? Matem, e com o sangue do cordeiro vocês façam a aspersão dos umbrais das casas. As casas que estavam no Egito, onde eles moravam. Né? Por quê? Porque o anjo da morte vai passar e vai pular as casas. Isso é que significa a Páscoa judaica, o termo Pesach, em hebraico, significa saltar, pular. O anjo da morte vai saltar aquela casa que tiver com esse sangue nos umbrais. E quando você lê isso no Êxodo, você pergunta, né? Isso foi só um sinal para aquele anjo da morte, né? Que matou todos os primogênitos egípcios. Era só um sinal, um simples sinal, para que o anjo não matasse aquelas pessoas que estavam ali dentro, que era o povo hebreu escravizado. De certo modo, sim. Mas tinha um significado maior ainda. Olha só a leitura que você faz para entender as verdades espirituais que está dentro desse contexto. Deus estava aqui orientando, instruindo o povo hebreu para eliminar, para apagar toda aquela superstição egípcia. Ou seja, vocês querem sair da escravidão do Egito? Então deixe que o Egito saia da sua vida. Você tem que sair do Egito, mas não só fisicamente, mas culturalmente e espiritualmente. Então, apagar, provavelmente essas casas também tinham esses hieróglifos desenhados nos umbrais. Era uma forma de você eliminar, cortar todo e qualquer vínculo cultural e espiritual com a superstição, com a crença egípcia. Então, era uma libertação não só física, mas uma libertação espiritual. Isso não é fantástico? Essa leitura não é impressionante? Vocês querem mais uma questão, você entender as verdades espirituais que existem por trás das palavras? Aqui nós temos outra. Esse trecho é um trecho do livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12. E eu vou ler para vocês, que diz lá, né? Jeremias, o profeta Jeremias, recebeu um oráculo de Deus, e o oráculo diz o seguinte: e a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Jeremias responde: vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. E continua: o Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Ora, faz sentido para vocês esses dois versículos?
O Senhor me perguntou, Jeremias, o que você está vendo? Eu vejo uma amendoeira. Deus fala, você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Gente, isso aqui é um trocadilho. Aí que eu falo para vocês da relevância de eu mergulhar também no estudo do hebraico para poder entender certas coisas. Esse aqui é um trocadilho. Só que em português, você não vê como um trocadilho. O que tem a ver a amendoeira com estar vigiando? Trocadilho, nós sabemos, é quando você faz um trocadilho de palavras, usa palavras semelhantes. Acontece que, no hebraico, aí que está do lado direito, vocês têm a explicação. No hebraico, a palavra para amendoeira e para vigiando é a mesma. É a mesma. Shaket e shoket. Então, você sabe que a leitura da primeira palavra é shaket e a segunda é shoket. Porque amendoeira e vigiando é a mesma palavra em hebraico. Então, se fosse ler em hebraico esse texto, Deus perguntou a Jeremias, o que você vê, Jeremias? Eu vejo o shaket. Ele falou, viste bem, porque eu estou choquete para que minha palavra se cumpra. É a mesma palavra em hebraico. A terceira etapa, terceira regra para se estudar a Bíblia. Faça perguntas ao texto, gente. Essa é uma regra que tem que ser adotada. Quanto mais perguntas você fizer e tiver respondida, melhor será para você interpretar o texto. E não tenho medo, receio de cometer uma heresia. Faço perguntas honestas. O que Deus tem a ensinar nessa passagem? Aonde exatamente essa passagem ocorreu? Como essa passagem pode ser aplicada atualmente? Com quem esse diálogo foi produzido? Com quem é dirigido? Quem são os interlocutores? Como esta situação, por que essa situação acontece? E nós não podemos ter vergonha alguma de questionar a Bíblia, gente. Nós não temos vergonha alguma de questionar. Eu sou um cara questionador, eu questiono, mas é um questionamento honesto. Não é aquele questionamento pernicioso, né, com seguras intenções de duvidar do texto, mas questionamentos, como nós fizemos, para buscar realmente o mais próximo possível daquilo que o texto, a exegese, mais responsável possível. Né? Eu tenho aqui um texto que, se vocês fossem ler esse texto ao pé da letra, vocês ficariam escandalizados. Eu vou ler para vocês. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14, o versículo 34 e 35. Eu vou ler os dois, está aí. O que diz lá? O que São Paulo fala à igreja de Corinto? Ele diz o seguinte: permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso a uma mulher falar na igreja. Gente, que coisa mais misógina. Vocês podem acreditar que Paulo teria dito isso para as mulheres de Corinto? Isso seria isso dito hoje, em qualquer ambiente, sem ser religioso, seria passível de um processo judicial, né? de uma segregação, de um preconceito inaceitável na sociedade. Porque as mulheres têm que ficar em silêncio, elas que falem com os seus maridos em casa. Pessoal, está na Bíblia, está na carta de São Paulo aos Coríntios. Agora, vamos entender o contexto, as razões que envolvem esse texto, que nos causam um escândalo à primeira vista. Né? Qual era o problema da igreja de Corinto, né, na época de Paulo, a quem ele estava dirigindo os textos? A igreja primitiva de Corinto, ela enfrentava muitos problemas, gente, como desunião, falsos ensinamentos e imoralidade.
Os coríntios eram maloqueiros, sofredores da Grécia Antiga. Os membros da igreja primitiva que vivia em Corinto lidavam com muitos dos problemas, como desunião, falsos ensinamentos e imoralidade. E olhem, pasmem com essa informação. Eu acho que muitos de vocês não têm a menor noção disso. 100% das sacerdotisas dos templos pagãos que existiam nas igrejas de Corinto eram prostitutas cultuais. Fique claro, templos pagãos. As mulheres eram as sacerdotisas que faziam parte do culto pagão, eram prostitutas cultuais, eram arrebanhadas para orgias sexuais em adoração ao Deus deles. Então, eram sempre pessoas, eram prostitutas textuais, cultuais, que atuavam nos cultos pagãos, com essa prática pagã, em adoração, em reverência ao seu Deus, aos deuses, né, daquelas igrejas. 100%. Então, o que Paulo tinha? Paulo adverte contra as divisões dentro da igreja. Ele também adverte contra a imoralidade sexual que existia na época, nas igrejas de Corinto, na época que ele escreveu. Paulo estava dando instrução para que as mulheres que haviam sido sacerdotisas de Afrodite, né, quisessem tumultuar os cultos, quando queriam profetizar nas igrejas cristãs, como faziam quando eram prostitutas cultuais nas igrejas pagãs. Então, isso não foi uma misoginia. Paulo teve o cuidado de proteger a igreja cristã dessas práticas que eram comuns em Corinto. Por isso que ele estava recomendando que as mulheres se precavessem, tivessem essa proibição, para que não contaminasse, de alguma forma, as práticas e os cultos cristãos da igreja que estava ali crescendo no meio dos cristãos convertidos em Corinto. Entenderam como é que isso é perfeitamente admissível, esse texto? Que sem essa informação a gente ia achar que Paulo estava enlouquecido, misógino. Quarta regra para se ler a Bíblia: consulte versículos paralelos. Ora, pessoal, se você está estudando sobre um tema bíblico, né, pode ter certeza que existem outros versículos que podem te ajudar nessa jornada, né? Existem outros textos que podem esclarecer ou lançar luz àquele texto que você está lendo e que te gerou algum questionamento, alguma dúvida. Então, consulte outros textos. Nós comentamos há pouco, vocês viram, que existem mais de 63 mil relações textuais entre um texto e outro na Bíblia. Então, com certeza, você, através de leituras de outros textos, outros versículos, vocês podem receber uma luz e esclarecer algum ponto que ficou em dúvida nesse que você está lendo atualmente. Por exemplo, né, uma coisa que vocês podem identificar na leitura de outros textos, na primeira multiplicação dos pães que Jesus operou. Aliás, a primeira multiplicação foi o único milagre de Jesus que é contado nos 4 evangelhos. Nenhum outro milagre de Jesus é contado pelos 4 evangelistas, só este. É claro que existem outros que é contado por 3, por 2, mas o único milagre que é contado pelos 4 evangelistas é só o texto da multiplicação dos pães. E Mateus, capítulo 14, versículo 13 e 21, é igual ao de Marcos, capítulo 6, versículo 30 e 44, não revelam o local.
quanto que Jesus fez a multiplicação dos pães, mas sem contar onde eles estavam, né? Já no Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 1 a 15, diz que eles foram para outro lado da margem do Mar da Galileia. Apenas isso. Agora, já em Lucas, capítulo 9, versículo 10 e 17, Lucas revela que foi em Betsaida, né? Aliás, Betsaida é a terra de origem de Pedro. Então, com a comparação desses trechos, eu posso entender que, embora Mateus e Marcos não revelem onde foi feita a primeira multiplicação, eu posso afirmar, através de Lucas, que foi feito em Betsaida. Outra coisa que a gente pode extrair da comparação de um texto com o outro, né, consultando versículos paralelos, são as famosas divergências textuais. Elas existem, gente. Isso não depõe em hipótese alguma a veracidade histórica, a confiabilidade histórica da Bíblia. Há divergências textuais, aqui eu estou citando uma delas, né? Lucas capítulo 18, versículo 35, lá diz textualmente: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Lucas diz que Jesus estava entrando em Jericó. Ao aproximar-se de Jericó, ele encontra o Bartimeu, que é o cego que estava sentado à beira do caminho. O Marcos, capítulo 10, versículo 46, já diz o seguinte: chegaram a Jericó, e ao sair de Jericó, com os seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando, o cego Bartimeu, filho de Timeu. Então, em Marcos, já diz que Jesus estava saindo de Jericó. Lucas diz que Jesus estava entrando em Jericó. E Mateus, ele complica mais ainda. Capítulo 20, versículo 30, Mateus diz que foram 2 cegos, e não um. Olha só, os céticos da Bíblia vão dizer, está vendo? Olha como não dá para confiar na Bíblia, né? Cada um fala uma coisa, cada um conta diferente. Isso aí é invenção humana, não existe nada de inspirado, nada de divino nesses textos evangélicos. E, gente, eu posso afirmar a vocês com toda a convicção de que isso não tira a veracidade do texto bíblico, por são diferentes pessoas escrevendo para diferentes destinatários, contudo com a mesma essência. A mesma essência. Isso não invalida em nada. Pelo contrário, pessoal. Pelo contrário, eu vou mostrar para vocês depois o slide, que vocês vão ver como eu estou afirmando, isso é verdadeiro. Isso, pelo contrário, ao invés de depor contra a historicidade, a veracidade histórica, né, a veracidade do texto bíblico, isso me dá certeza de que o texto bíblico é inspirado, é verdadeiro, é divino. Porque qualquer editor mal intencionado, que quisesse evitar esse tipo de leitura, teria corrigido os trechos dos evangelhos. Não teria permitido uma editora emitir um livro que tivesse essas inconsistências. O editor textual vamos corrigir isso aqui. Isso aqui não pode, essa má impressão não pode passar para os seus leitores. E aí sim, na verdade, aquilo que foi escrito foi preservado, inclusive com essas aparentes divergências textuais. E aqui está a minha justificativa e que vocês vão entender por que nós podemos confiar. Isso aqui é um texto, pessoal, é um acórdão. Agora eu vou falar como se fosse eu não sou advogado, mas vou falar como se fosse um advogado.
Isso aqui é um acórdão judicial. Acórdão é a sentença feita por juízes no plenário, né? Não é o juiz único dá sua sentença individual, mas o plenário, o colegiado de juízes, que no Tribunal de Justiça é o colegiado de juízes que julgam, então por isso que a sentença que é ali produzida chama-se acórdão. E esse acórdão é sobre um delito lá, tem aqui no processo, né? E aqui está qual foi o acórdão publicado por esses juízes, por esse colegiado. Olha, pessoal, notem só que impressionante. O que eles dizem? Que as pequenas contradições entre as declarações das testemunhas são naturais, quando referentes aos meros detalhes sobre a dinâmica dos fatos. Logo, grifado, não invalidam o conjunto probatório, quando os depoimentos convergem em pontos essenciais e as divergências se limitam a detalhes de menor importância. Gente, isso é um colegiado de juízes que interpretaram depoimentos divergentes entre testemunhas em um processo jurídico. Perceberam? Vocês notam isso? A relevância e a insignificância daquelas aparentes divergências nos textos bíblicos? Está aí uma prova de que elas são irrelevantes e elas são comprovações de que aqueles textos são verdadeiros e são inspirados por Deus. E a última regra para se ler, estudar a Bíblia veja o que os estudiosos dizem. Como eu falei, pessoal, se você quer ter um bom estudo bíblico, é fundamental que você saiba aprender de outras pessoas que também estudaram sobre a Bíblia. Nós vivemos em um mundo que temos acesso à informação muito rápida e nós precisamos tirar proveito disso. Como eu falei, quando você vai estudar a Bíblia, não é preciso você entender hebraico, como eu me atrevi a estudar e faço muito bom uso disso. Não é necessário, porque nós temos teólogos, temos filósofos, temos doutores em línguas hebraicas que podem nos esclarecer aquilo que a nossa limitada capacidade intelectual alcança. Então nós temos no universo da internet, como eu já citei, uma infinidade de pessoas que podem nos orientar e nos revelar informações como estas que eu passei para vocês. Isso não é fruto da minha pesquisa pessoal, é da minha pesquisa sim, mas pesquisa de outras fontes que eu fui consultar para trazer para vocês. Certo? Agora eu quero falar para vocês, para encerrar, pessoal, uma coisa muito interessante, que inclusive tem a ver com uma comprovação histórica, arqueológica da historicidade bíblica. Nós estamos aqui olhando um conhecido papiro de Pulver, né? Ele é oficialmente conhecido como papiro Lender. Ele é um papiro egípcio, antigo, está escrito em hierático e foi feito durante a 18ª dinastia e está hoje mantido no Museu Nacional de Antiguidades em Leiden, na Holanda. Esse logicamente, uma parte do papiro que foi escrito na 18ª dinastia, 19ª dinastia, e esclarecendo que a época de Moisés, a época do Êxodo, era a 18ª dinastia. Então foi após essa dinastia do Êxodo
né? A dinastia egípcia do Êxodo foi a 18ª. Esse papiro foi datado, produzido durante a 19ª dinastia, em seguida, portanto. E foi feita a tradução desse papiro. Olha, vocês vão se impressionar com esses detalhes, pessoal. Olha o que está escrito neste papiro egípcio, né? E diga-se de passagem, é um papiro egípcio produzido na cultura egípcia por egípcios e estão fora da Bíblia. Não tem nada a ver com a Bíblia, né? Mas olha o que está escrito aí. Está escrito a tradução que foi feita, uma parte dos textos, porque o papiro é enorme. Uma das partes traduzidas diz o seguinte, literalmente: ó Deus Horus, por que as tragédias se abateram sobre o Egito? Outro texto: por que o Nilo virou sangue? Mais um texto adiante: por que as trevas estão em todas as partes? Mais um texto: por que os animais estão morrendo no campo sem que ninguém os recolha? Continua em outros momentos do texto. Gente, olhem, por que os filhos dos nobres estão morrendo de causas inesperadas? E o último texto que eu captei, né, de quem traduziu esse papiro, diz o seguinte: por que os escravos saíram do país para o festival do Deus deles e levaram o nosso ouro no seu pescoço? Gente, a que nos remete esse papiro? A que momento da história nos remete esse papiro egípcio? Claro, ao Êxodo, as pragas do Egito, as pragas que caiu sobre o povo egípcio, o faraó egípcio. Isso não é impressionante, gente? Nós temos aqui, né, uma prova inequívoca da historicidade bíblica, que ela é contada não só pela Bíblia, mas pelos documentos fora da Bíblia que foram recuperados por arqueólogos. Então, pessoal, não tem como a gente duvidar da veracidade, da historicidade bíblica diante desses fatos incontestáveis. Eu desafio qualquer pessoa a contestar esse documento que está lá no Museu da Holanda, para qualquer doutor examinar e contestar. E dizer a vocês que eu espero, a minha intenção com tudo isso que eu passei para vocês foi unicamente a intenção de despertar em todos vocês o interesse pelo estudo da Bíblia e poder extrair dela o máximo de espiritualidade que ela nos proporciona. E assim, se eu conseguir esse objetivo para a honra e glória de Deus, eu ficaria muito feliz. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos continuar estudando, lendo a Bíblia e vamos nos aproximar cada vez mais desse Deus maravilhoso que falou conosco, que se revelou para nós, a nossa linguagem, na nossa cultura, o nosso entendimento, a nossa forma de ver as coisas. Ele se dignou a fazer-se entender para que nós pudéssemos compreender o seu grande amor por todos nós. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Shalom.